realçar a alegria e a satisfação que é começar a semana com vocês. Segunda-feira é sempre difícil, né? A pessoa acorda meio cansada, mas enfim, quando vocês são pessoas muito, muito queridas, muito agradáveis, é sempre uma alegria estar com vocês, viu, gente? Bom, antes de dar início à aula, espero que vocês estejam bem. O que eu puder fazer para ajudá-los e ajudá-las, estou aí, estamos juntos. Nosso cronograma está andando, né? E o que acontece? Nas próximas aulas, na próxima aula, nós veremos soberania, fundamentos da sociedade, alguns elementos característicos da sociedade. E na aula do dia 5, nós teremos uma revisão. E no dia 12, se dá início à nossa semana de provas, tá certo? O que é que eu queria pedir a vocês? É normal que alguns de vocês tenham dificuldade em acompanhar as aulas. É normal, é difícil, a gente está na pandemia. É por isso que eu vou fazer uma revisão, em que eu vou procurar abordar tudo que a gente viu até então. Então, se vocês conhecem alguém, se vocês têm contato com alguém, certamente vocês têm, que esteja tendo dificuldades em assistir às aulas, peça pelo menos para fazer um esforcinho para assistir a aula de revisão, porque eu vou tentar suprir um pouco essa carência, essa dificuldade, tá certo? Bom dia, Viviane. Bom dia, Luciene. Então, é importante que assistam a aula de revisão. É uma forma que eu vou tentar ajudar vocês, né? Vou ajudar vocês. A nossa carga de leitura ela é considerável. O nosso assunto não é um assunto simples, é um assunto complexo. Envolve uma forte carga multidisciplinar. E isso demanda tempo e demanda dedicação para a gente. Eu sei que não são todos que têm condições de acompanhar na medida do ideal e adequado a nossa disciplina. Então, eu vou fazer a revisão para tentar suprir isso, para ajudar vocês, para que na hora da avaliação, todos e todas tirem uma nota boa. Certo? Eu procuro indicar nos slides, nos assuntos, quais os autores que eu estou abordando. Isso é uma forma de facilitar a vida de vocês também, tá certo? Então, por favor, daqui a 2 semanas será a nossa aula de revisão, tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês tirarem nota boa. Vou ficar realmente muito feliz mesmo. Mas mais do que isso, minha finalidade aqui não é fazer com que vocês tirem nota boa, não. É um parâmetro pedagógico que nós podemos, no momento oportuno, questionar. Minha finalidade aqui é gerar o pensamento reflexivo e crítico em vocês. E, independente de nota, se isso acontecer, se eu contribuir de alguma maneira para a formação de vocês, enquanto juristas, e eventualmente também enquanto pessoas, independente de nota, o que importa é isso, tá certo? Eu estou tentando carregar o slide aqui, mas não estou conseguindo, não está aparecendo aqui. Vou tentar novamente. O slide aparece carregando, mas não carrega aqui, gente. Está aparecendo para vocês? Estou há uns 5 minutos tentando fazer isso, pelo menos. Tá não, professor. Tá não, né? Rapaz, deixa eu ver aqui, teorias contratualistas. Aparece teorias contratualistas, mas não vai. Eu vou sair e volto já, só um minuto. Não saiam daí. Pronto, voltei. Deixa eu tentar carregar o slide agora. Vamos ver se dá certo. Rapaz, não está dando certo, não. Bom, gente, enquanto eu tento carregar o slide, eu quero agradecer. Eu sei que algumas pessoas estão me vendo e me ouvindo, né, pessoal? Eu voltei, tudo ok, né? Quero agradecer algumas pessoas que prestigiaram o evento da UEG na semana passada. Eu sei que, inclusive, por mais de uma vez, o condutor do evento falou: Gustavo, muitos alunos seus aqui. Eu acho que Catione estava, querida. Iago também estava, querido, valeu. Eles estavam lá. Foi um evento bem legal, bem interessante.
E foi uma experiência interessante porque Goiás é agronegócio, né? E eu sou profundamente crítico. Bom dia, Graziele. Eu sou profundamente crítico a esse modelo de matriz econômica do agronegócio. Não acho sustentável, é predatório, se volta essencialmente à exportação, ou seja, se volta essencialmente a atender o mercado externo. Quem é que come soja aqui? A soja não faz parte, né, da alimentação dos brasileiros. Então, você percebe que, enfim, eu sou profundamente crítico a esse parâmetro do agronegócio, mas eu tive que me conter, né? Lá é só agronegócio, a professora com quem eu dividi a mesa era uma grande estudiosa do agronegócio, doutorado em agronegócio, mestrado em agronegócio, e eu tive que adotar uma postura diplomática, né? Acabou que deu certo. Foi justamente, o Thiago estava lá participando bastante. Agradeço demais, Thiago, a sua participação. E foi o evento, a média, é um evento da Universidade Estadual de Goiás, né? Campus de Uruaçu, para quem assiste Big Brother. O Uruaçu é a terra do Rodolfo, que está nessa edição do Big Brother aí. E o evento vinha tendo 50 pessoas em média por dia, e na quarta-feira deu 160, 150 pessoas. Teve o maior índice de participação. Muito, acho que por causa de vocês também. Então, obrigado, viu, gente? Foi massa. Estou mantendo contato com o pessoal lá. Era um ambiente. Catione participou, era um ambiente, a princípio, hostil. Um ambiente que me falou, Gustavo, ó, vai com calma aí. Eu não fui com muita calma, não, e exatamente por eu não ter ido com muita calma, o retorno foi excelente, foi acima da média. Pessoal, eu acho que agora dá certo. Eu acho que agora dá certo. Sangue de Jesus tem poder. Opa, apareceu aí o slide? Foi, aqui foi. Apareceu sim, professor. Ótimo. Obrigado, cara. Vamos seguir. Então, pessoal, a gente vai falar hoje das dimensões políticas, filosóficas. Ah, não. Pô, isso aqui é o slide da aula passada, cara. Oh, meu Deus do céu. Isso é teorias contratualistas. Agora vai. Substituir. Agora vai. Não tem cabimento, não. Foi. Apareceu aí? Teorias contratualistas. Na verdade, aqui não. Aqui. Luciene, tá no YouTube. Posso passar o link depois. Qual que é o link, inclusive? Olha, gente, eu acho que para a gente não atrasar, eu vou seguir a. Ah, agora apareceu aqui. Ótimo. Agora deu certo. Se bem que agora para tirar aqui. Pronto, agora aqui tá os slides estão aparecendo aí, não é? Perfeito, professor. Vamos seguir que o tempo é curto e o assunto é longo. Hoje vamos estudar um pouco sobre as teorias monista, dualista e paralelista. E sobre o contratualismo, ou as teorias contratualistas. Eu estava preparando essa aula ontem e percebi que esse assunto das teorias monista, dualista e paralelista, eles se encontram na versão impressa, na edição impressa do livro do Dalmo Dallari, que eu disponibilizei para vocês em PDF. Então, essa versão do Dalmo Dallari é uma versão que contempla o que a gente quer, mas nesse ponto em especial não consegui identificar esse assunto nessa obra. Então, o que eu vou fazer, eu vou colocar no sistema um material avulso que traz isso, tá certo? Não vou deixar vocês sem condições de estudar esse assunto, não. Hoje mesmo eu estarei carregando no sistema um material sobre esse assunto em particular. Sobre o contratualismo, ele está presente tanto na obra do Paulo Bonavides como do Camilo Onoda Caldas, mas eu me baseei no capítulo 8º desse livro aqui, que eu vou disponibilizar o livro na íntegra para vocês. A aula passada nós nos baseamos no artigo, no capítulo 7, e hoje vai ser no capítulo 8, que trata sobre as teorias contratualistas, certo? Bom, as teorias monista, dualista e paralelista, elas dizem respeito a uma coisa muito objetiva, muito bem delimitada, que é a relação entre o direito e o Estado, que nós estudamos também
na introdução ao estudo ao direito, na filosofia do direito, e também na teoria geral do Estado e na ciência política. Então, essas teorias, elas procuram compreender, procuram explicar como se compreende a relação entre direito e Estado. Por exemplo, na teoria monista ou teoria monística, que é chamada também de estatismo jurídico, não existe norma jurídica fora do Estado. Essa é uma percepção de Kelsen. Vocês devem estar estudando Kelsen na introdução ao estudo do direito. Kelsen não reconhece, e Ricardo colocou a obra de Kelsen aqui à disposição da turma, Kelsen não reconhece outras expressões de direito que não aquelas que têm como origem o Estado, que tem como origem o parlamento, que passa por um processo rigoroso e formal de aprovação das leis gerais, abstratas e oponíveis contra todas e todos. Então, essa teoria confunde direito e Estado. Já a teoria dualística diz que Estado e direito são realidades distintas, independentes e inconfundíveis. Ou seja, para além do direito positivo, e quando nós falamos direito positivo, não é direito legal no sentido de bacana, direito massa, direito para frentex, direito good vibes. Positivo significa imposto. Imposto no sentido de ser obrigatório, obrigado, tá entendendo? Obrigado não no sentido do agradecimento, mas de ser obrigatório, de ter sido positivado, posto num código estabelecido a partir de fontes, a partir de uma fonte do Estado, no caso do parlamento, e obrigatório a todos e todas que convivem em determinada sociedade, em determinado tempo histórico. Então, a segunda teoria dualista não de Estado e direito são realidades distintas, ou seja, reconhece outras fontes do direito que não apenas aquelas oriundas do Estado, que não apenas o direito positivo. Reconhece o direito natural, que vocês devem estar estudando isso em filosofia do direito, em introdução ao estudo do direito natural, que considera de modo geral, óbvio que há várias correntes do justnaturalismo, mas considera de modo geral que há direitos eternos, imutáveis e históricos, que eles existem e sempre existiram, independente dos códigos ou não. Não sei se vocês já ouviram falar de uma peça chamada Antígona, de um cara chamado Sófocles, que é um grego, né? Em que tem uma cena de Antígona que o irmão de Antígona é morto pelo rei, Creonte. E o rei se nega a fazer os ritos fúnebres do irmão de Antígona. Aí ela chega para ele e fala: quem é você, Creonte, como representação do Estado? Quem é você para dizer que nós não aplicaremos as nossas... Ótimo, o professor André é ótimo, viu? Eu gosto demais. Imaginei que ele tinha citado, por isso, inclusive, foi uma das razões pelas quais a pessoa já deve ter tido essa referência nas aulas. E Antígona chega e fala: ó, quem diabo é você para negar a tradição, as leis naturais dos ritos fúnebres, e nós enterrarmos meu irmão de acordo com a tradição? Antígona não está evocando o direito positivo, está evocando o direito natural a você enterrar, você fazer os ritos fúnebres de uma pessoa querida. Da mesma maneira, não sei se vocês assistiram Troia, com Brad Pitt. Brad Pitt interpreta Aquiles. Troia de 2004, eu acho. Tem uma cena de Brad Pitt, Aquiles, né? Que ele luta com o Heitor. Bom dia, Giordano. Ele luta com o Heitor, filho de Príamo, que é o rei de Troia. Ele derrota Heitor e amarra Heitor na sua carruagem e sai levando Heitor no meio da cidade. Tem uma hora que o corpo de Heitor está na tenda dos gregos, né, na tenda de Aquiles, e Príamo, o pai dele, o rei de Troia, vai até a tenda. Essa cena é uma cena muito comovente, por sinal, e vai falar com Aquiles, né? Aquiles, como é que você conseguiu chegar aqui? Ó, é minha terra, eu conheço aqui, eu conheço as quebradas, eu conheço como chegar aqui. E eu vim aqui só para pedir uma coisa, que você me dê o corpo do meu filho para que nós possamos fazer os rituais fúnebres dele. Eu acho que mesmo numa guerra, nós estamos em guerra, mas há algumas leis naturais que nós não podemos desrespeitar. Aquiles pede para pensar, vai chorar no banho, volta e devolve o corpo de Heitor
a Príamo, ao pai dele. Então, o direito natural, a teoria dualística reconhece essa matriz de produção do direito, né, fora do Estado, né? Passa pelo direito consuetudinário, que diz respeito ao direito que vem das tradições históricas consolidadas com o passar do tempo, é a base do chamado common law, que é a matriz filosófica, política e jurídica do ordenamento jurídico do Reino Unido, por exemplo, baseado nos costumes, nas tradições. Então, nas regras que firmam a consciência coletiva. Então, nós temos aqui essa teoria dualística, né? Nesse sentido, o Estado, uma das funções do Estado, e a gente vai entrar na próxima aula ou nessa outra, né, depois da revisão sobre isso, é positivar o direito e traduzir em normas escritas os princípios que se firmam na consciência social. Mas alguns princípios que se firmam na consciência são aplicados independente de terem sido positivados ou não, de terem sido colocados em códigos ou não. E, ademais, nós temos a teoria do paralelismo, segundo a qual o Estado e direito são realidades distintas, porém necessariamente interdependentes, de modo que há centros de determinação jurídica fora do Estado. Gente, uma coisa, eu vou dar uma dica para vocês que vai servir para o resto do curso. Quando vocês estiverem estudando direito civil, quando vocês estiverem estudando direito penal, vocês vão lidar com situações em que quase sempre haverá 3 teorias. A teoria A, teoria B e a teoria mista. Então, aqui uma dica, né? Para quem pretende fazer concurso e tal, e tiver na banca examinadora, e houver uma pergunta sobre teoria, sempre tira essa carta da manga. Fale da teoria A, fale da teoria B e fale da teoria mista que junta as duas. Por quê? Porque esse padrão se repete em quase todas as disciplinas do direito. Então, diante de uma banca examinadora do concurso público, se você, mesmo que enrolando, mesmo demonstrar algum domínio teórico sobre a existência de 3 teorias, já é alguma coisa. Então, esse padrão se repete. A teoria do paralelismo é meio que um meio termo entre a teoria monística e a teoria dualística. Sociedade e contratualismo. Aqui eu parto um pouco de Dalmo de Abreu Dallari, porém, o grosso do que vamos ver daqui por diante está em Alisson Leandro Mascaro, capítulo 8º do livro de Filosofia do Direito. Nossa disciplina dialoga inevitavelmente com a filosofia, gente. Inevitavelmente com a história, é isso. Eu estava conversando até com o professor André sobre isso. Ele veio falar comigo e fez: Gustavo, eu estou entrando um pouco na ciência política, na teoria geral do Estado, viu? Eu ficar meta bronca, André. Meta bronca, cara. Pode entrar porque é isso, não tem como fugir. As disciplinas propedêuticas, né, as disciplinas, elas dialogam bastante entre si, e não tem como deixar de abordar uma na outra e vice-versa. Então, ó, você tem licença poética aí, viu, Carlão, para falar o que quiser, o que puder, o que for conveniente em teoria geral do Estado. Então, o que é o contratualismo? Bom, o contratualismo, se você pegar nos dicionários, nas definições mais vulgares de contrato, o contrato é consentimento entre 2 ou mais pessoas. Contrato de compra e venda. O comprador se compromete por meio do instrumento contratual a comprar determinado bem. O vendedor se compromete a vender determinado bem. E no contrato, que é um instrumento, uma formalização do consentimento, da junção de suas vontades, esse contrato ele traz os termos dessa relação de compra e venda. É um exemplo de contrato numa relação civil, mas nós não estamos tratando aqui dos contratos. Vocês verão numa disciplina específica essa espécie de contrato. Nós não estamos aqui falando do contrato a partir de uma perspectiva civil. Nós estamos falando aqui do contrato a partir de uma perspectiva publicista, vamos dizer assim, do direito público, ou da teoria geral do Estado, ou do direito constitucional. Se vocês tiverem lido as primeiras páginas do livro do Paulo Bonavides, vocês vão ver que até o início do século XX, a ciência política e a teoria geral do Estado eram disciplinas dentro do direito constitucional. Depois houve uma separação. Então, contrato que vamos falar aqui não é esse contrato da nossa vida cotidiana, da esfera civil. É um contrato que diz respeito, porém, também ao assentimento. Também ao consentimento, muito embora haja algumas mudanças entre seus teóricos, entre as percepções dos seus 3 maiores teóricos, que é Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Nas aulas passadas, nós conversamos um pouco sobre eles. Qual o método que eu
que eu adoto nas minhas aulas? Eu repito alguns conceitos que eu considero centrais e fundamentais para a compreensão do direito, eu abordo nas aulas passadas, nas aulas anteriores, de forma superficial, para quando chegar na aula específica, vocês já terem alguma dimensão do que está sendo tratado, vocês não terem nenhuma surpresa, vocês saberem mais ou menos do que se trata. Então, eu já falei dos três nas aulas passadas, do Thomas Hobbes, inclusive Ricardo me mandou o meme, né? Do que vocês colocaram no perfil do Instagram, né? O lobo, ninguém presta essa bexiga. O lobo é o homem do lobo, né? Então, o Hobbes é esse rapaz, e tem o Locke e tem o Rousseau, que, na minha opinião, é o principal, não no sentido de que é o mais valioso. Não estamos falando em valor aqui, mas é cuja teoria deu base à Revolução Francesa e, por sua vez, a sua teoria é o seu acúmulo de conhecimento teórico que anima, que dá bases à democracia participativa hoje, a democracia direta e indireta hoje. É Rousseau, não é Locke nem Thomas Hobbes, não. Rousseau é que traz um pensamento mais arrojado no sentido de compreender as bases teóricas de formação do Estado hoje, em 2021. Certo? Então, o contratualismo, segundo o contratualismo, de modo geral, nós estaríamos numa condição de estado de natureza. Eu conheço esse Insta, Stefano, é bem legal. Nós estaríamos no estado de natureza, num estado de insegurança, num estado, enfim, num estado de insegurança segundo Hobbes, né? Segundo Rousseau, o estado de natureza é o ideal. Que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Mas, para sair desse estado de natureza, os homens e mulheres firmam um contrato entre si, firmam um acordo que passam a ser governados por uma entidade ficcional superior, que pode ser chamada de Estado, que passa a regulamentar, que passa a conduzir os assuntos que dizem respeito à sociedade, representadas, a depender do teórico, no caso Rousseau, pelo povo. Então, a base geral do contratualismo é essa. É um assentimento, inclusive aqui, na próxima página, está pontos comuns dos três contratualistas, né? Ambos consideram que antes do contrato social nós tínhamos um estado de natureza. Paulo, a gente está aqui no quarto slide, certo? E a aula é teorias contratualistas, teorias monista, dualista e paralelista. O título do slide, né? O título da aula, tá? Fica à vontade, querido, sem problemas. Tamo junto. Então, quais são os pontos comuns dos três contratualistas, né? Primeiro, estado de natureza. Ambos consideram que antes do contrato social havia um estado de natureza. Ambos, não, no caso, os três. Os três consideram a vontade humana como justificadora da existência da sociedade. E os três também superam a visão de Aristóteles acerca da sociedade, que nós vimos na aula passada, deixando o homem de ser um animal político para ser individualista por natureza. Vocês percebam, gente, uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, e quem explica bastante isso são os titãs. Titãs, no caso, a banda Titãs, né? Cada período histórico, cada era histórica tem seus valores hegemônicos, tem suas perspectivas hegemônicas ou prevalecentes do que é o ideal do ponto de vista da organização política. Na Idade Média, no feudalismo era uma, na Idade Moderna, no absolutismo era outra, e hoje, na democracia liberal, também é outra. O que acontece é o seguinte, cada ordem, cada formação social e histórica tende a colocar os seus princípios como eternos, como imutáveis, como históricos. O senhor feudal e a igreja na Idade Média falavam, isso aqui sempre existiu. A riqueza por meio da terra, por meio do arrendamento, com a grande influência de base teológica do direito divino, sempre existiu. No absolutismo, da mesma forma. Essa formação aqui sempre existiu, tal. Nas democracias liberais burguesas, da mesma forma. Então, por que o Titãs explica isso? Porque cada é a melhor banda de todos os tempos da última semana. Toda semana tem a melhor banda de todos os tempos. Da mesma maneira, cada período, cada era histórica tem seus valores imutáveis, históricos e eternos. Só que esses valores, esses padrões mudam. Então, a chave de compreensão teórica disso está nos Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Ou, traduzindo para a teoria geral do Estado,
os valores históricos eternos e imutáveis de cada tempo histórico. Tudo que é sólido desmancha no ar. A gente já fez essa reflexão um pouco nas aulas passadas e eu as retomo aqui. Vamos seguir. Aqui no slide anterior eu trago algumas percepções iniciais sobre os três grandes contratualistas, né? Hobbes, o homem é o lobo de si mesmo. A sociedade é uma sociedade de competição, egoísmo, desconfiança e glória, e guerra. O estado de natureza, segundo Hobbes, é um estado bélico, de disputa, em que todo mundo se mata. Por isso, o contrato social é estabelecido, para conter essa vontade mútua de se matar entre os homens e mulheres, e deve ser preservado a qualquer custo. Ou seja, o contrato social se concretiza por meio dos monarcas absolutistas. L'État c'est moi, Luís XIV, o rei sou eu, que para conter esse estado de natureza, de animosidade, ele pode qualquer coisa, tem poderes absolutos. Por isso, Hobbes é um teórico do Estado absolutista. Locke, por sua vez, ele é anti-absolutista. Ele diz que o Estado se organiza com base, tendo como objetivo garantir aquele que é o principal, segundo Locke, o principal direito natural, que vem do estado de natureza, que é o direito à propriedade privada. Então, o Estado ele tem como finalidade, tão somente, segundo Locke, proteger a vida, a liberdade e a propriedade, que são direitos correspondentes ao estado de natureza. Então, por meio de uma livre associação entre os indivíduos dotados de razão, a vida, a liberdade e a propriedade pode ser a principal finalidade do contrato social, proteger esses três bens. Já Rousseau, ele diz que o homem é bom em ser um estado de natureza, só que a sociedade o corrompe. Então, percebam que, para os três, o homem é uma figura individual que não consegue conviver em sociedade. Por isso, é necessário assinar um contrato social, que toma forma por meio do Estado. O homem é bom em seu estado de natureza, só que a sociedade o corrompe. E o que o corrompe, nós vamos ver, é exatamente a propriedade, segundo Rousseau. Então, para conter esse ânimo de briga também, esse ânimo de corrupção, em que as pessoas são egoístas, e elas eram boas no estado de natureza, que assina-se o contrato social. No entanto, Rousseau dá um passo além. Fala, né? O soberano, por meio do contrato social, ele se limita à vontade geral, ou à vontade de todos. O povo, ele faz parte do contrato social, por meio da democracia direta. Então, o soberano não tem poderes absolutos, pelo contrário. O povo, sendo poder soberano, ele limita, diferente do que dizia Locke, aliás, do que dizia Hobbes, o povo, por meio da vontade geral, impõe limites ao governante. E também serve de legitimidade, certo? Hobbes é um teórico do absolutismo, do poder soberano ilimitado, e Rousseau, muito embora seja um contratualista, também vai em outro sentido, impõe limites ao poder soberano. Vamos entrar em detalhes aqui, teorias contratualistas aqui. Primeiro, Thomas Hobbes. Esse rapaz que está no Instagram de vocês já, né? Hobbes, como visto, era absolutista, mas já com uma visão moderna e racional. Por quê? Hobbes é um filósofo da transição, da Idade Média para a Idade Moderna. E o pensamento político na Idade Média, como nós vimos na aula passada, se baseia muito na fé, em questões teológicas, em questões religiosas. Nós vimos isso quando estudamos sobre Maquiavel. Hobbes, ele coloca o Estado numa posição de regulamentar o estado de natureza, que, por sua vez, impõe a eliminação coletiva das pessoas. As pessoas estão num estado de briga, de arenga permanente. Ou seja, o contrato social para Hobbes é para evitar isso. A perspectiva de Hobbes é racional. Ele fala, nós temos que assinar um contrato social que, por meio de um poder absoluto, vai conter esse estado de natureza onde o homem é o lobo do próprio homem. Como o Ricardo colocou, onde o homem quer arengar direto. Logo, só com poder absoluto é possível conter a vontade de arenga das pessoas. Então, a visão de Hobbes é racional. É racional. Ele coloca, a finalidade do Estado absolutista é essa. É segurar o estado de natureza. Segurar a arenga mútua. E a base de pensamento dele é também o indivíduo, que é uma característica da modernidade, como nós vimos na aula passada. Pessoas, nas suas vontades individuais,
essas vontades individuais se chocam, as pessoas brigam, arengam, segundo Locke, segundo Hobbes, e para isso o contrato social absolutista é necessário, para conter, segurar essa atmosfera de egoísmo, de competição, de fragilidade, de medo. Então, um estado de natureza é um estado de guerra. E de modo que, para conter, é necessária a transferência do poder e das vontades subjetivas ao Estado, certo? Hobbes, ele usa de instrumentos teóricos novos, que é justamente essa racionalidade, essa finalidade. Ó, nós precisamos de uma ordem superior que contenha esse estado de natureza. Isso é racional. E essa perspectiva, muito embora Rousseau e Locke discordem no grosso absolutista das teorias de Hobbes, Locke e Rousseau trazem um pouco dela também. Embora Locke, aqui John Locke, talvez alguns tenham percebido, esse não é John Locke. Esse é Jorge Jesus, que treinou o Flamengo. O pessoal vai falar, né? O Locke torcia para o Flamengo? Não, enfim. Não, Locke não era flamenguista. Locke é esse rapaz aqui, ó. Opa. Locke é esse. Mas eu não sei se vocês acham, mas eles se parecem muito. Aqui do lado esquerdo é Jorge Jesus e do lado direito é Locke. Pensou Locke flamenguista? Locke viveu no século 17, não tinha nem Flamengo, não tinha nem futebol tinha. Tem um livrinho do Eduardo Galeano chamado Futebol ao Sol e à Sombra, que ele explica que os chineses já chutavam a bola. Nicolas quer falar, fica à vontade, querido. Professor, só uma dúvida, isso que o senhor falou de Hobbes, Sócrates também tinha um pensamento um pouco mais antes, né, que a obediência à lei era o limite entre a civilidade e a barbárie. A ideia de Hobbes tinha um pouco a ver com isso no contrato social, não? Tem um pouco. Muito embora Hobbes ele não seja ele, em certa medida, ele não possa ser considerado um filósofo platônico, a gente vê uma semelhança entre o que Platão diz, a noção do governo dos ilustres, dos iluminados, com a noção de Locke. Embora, mais uma vez, essa matriz de pensamento, essas matrizes de pensamento ocorram em contextos diversos. Porque, vejam só, essa ideia de Hobbes é a base do pensamento moderno, a partir da qual, considerando o indivíduo, vai gerar as condições filosóficas, políticas e teóricas para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Para Hobbes, o foco está no indivíduo. Para Platão, não. Para Platão, não. Muito embora Platão não seja um aristotélico, obviamente, Aristóteles veio depois, a noção de sociedade, de direito natural, em Platão, diz muito respeito à relação da vida social com a natureza. Ou seja, Platão tem uma perspectiva mais social, vamos dizer assim, de considerar a sociedade como um todo. Hobbes, ele tem como matriz de pensamento a questão do indivíduo, foco no indivíduo. Mas pode-se dizer sim que há uma semelhança. Você quer falar, Nicolas? À vontade. Não, professor, muito obrigado, tá ótimo, valeu. Mas é mais ou menos por aí, certo? É porque a mãozinha fica levantada, eu penso que, sabe? Ah, foi mal, vou abaixar aqui. Mas há uma semelhança. Iago comenta, professor, em um Estado absolutista, a fonte de direito seria o monarca, ou existia uma forma de frear esse poder? Então, Iago, no Estado absolutista, o rei, ele legisla, ele executa, ele julga. Ele junta os três poderes em si. E na perspectiva teórica do absolutismo, não há nada fora do poder soberano. É como diz Luís XIV, letato semoal, o Estado sou eu. Então, nesse caso, para os teóricos absolutistas, não há nenhuma outra forma de expressão do direito que não parta do rei. Certo? A forma de frear esse poder começa a nascer mais ou menos em Locke. Para Hobbes, para você conter a sociedade, esse poder deve ser absoluto. Locke começa a falar, não devia ser tão absoluto. Ó, outro. os sósias de John Locke. Se Locke. Se bem que, se brincar, o Temer ele deve ter convivido com Locke, né? Que dizem que ele tem 5.000 anos.
Então, Locke, ele foi um destacado pensador da filosofia burguesa moderna. Ele é contratualista, porém, ele é anti-absolutista. Ele é iluminista, certo? Locke ele se envolveu pessoalmente com a Revolução Gloriosa de 1688 e com a Bill of Rights inglesa em 1689. Ele era um empirista, né? Segundo ele, a experiência sensível que leva ao conhecimento. Aí, vocês devem se lembrar do ensino médio, né? A noção de tábula rasa. A gente começa sem nenhum conhecimento na vida e vai vivendo e aprendendo. Essa percepção era uma percepção de Locke, que era um empirista, né? A partir da experiência que nós desenvolvemos o conhecimento. Diferente, por exemplo, de Descartes, penso logo existe. Não há poder inato que venha de Deus ou de base teológica, segundo Locke. Locke rompe com essa perspectiva teológica do poder. Poder, segundo Locke, é uma construção humana. Por isso ele é anti-absolutista. E uma das bases do absolutismo é o mandato divino. É a base divina do poder. O rei, ele tem poder porque Deus mandou. Porque Deus abriu. Eu queria... Esse assunto é muito rico, porque a gente fala de Kant, tá entendendo? Kant, depois de Hegel. Mas o Deus abriu as nuvens, chegou em Portugal, apontou para Dona Maria I Louca, mãe de Dom Pedro, mãe de Dom João VI, e fez: tu será a rainha. Abriu as nuvens, aí olhou para a França, para Maria Antonieta, tu será a rainha. Olhou na França depois para Luís XIV, tu será o rei. Aí Kant fala: pô, Deus erra muito, cara. Então a razão não pode estar no Estado, a razão está dentro de nós. Aí Kant, a partir disso, desenvolve o imperativo categórico. Essa matéria é a matéria do professor Carlos, mas é uma matéria muito gostosa também. Eu, particularmente, considero a matéria mais gostosa do que tudo que vocês vão ver no resto do curso de Direito. Mas aqui é uma opinião minha, né? Enfim. O contrato social, segundo Locke, também se dá por base no consentimento, que é a base do poder político, consentimento, e da saída do estado de natureza. Hobbes e Locke eles negam que os indivíduos sejam sociais por natureza. Mais uma vez, rompimento com o pensamento da antiguidade clássica. Aristóteles, que considerava o homem como um ser social, Hobbes e Locke não. O homem é um indivíduo. Iago comenta: Locke também foi fonte para as ideias da Revolução Francesa. Foi, Iago. Mas o principal teórico da Revolução Francesa é Rousseau. Locke, sem dúvida, ele teve alguma influência, inclusive nas ideias de Rousseau. Mas o patrono da Revolução Francesa é Rousseau, que, na minha opinião, a obra de Rousseau ela é uma obra obrigatória. Hobbes e Locke também, mas, na minha opinião, Rousseau mais, porque nós conseguimos compreender os dias de hoje muito mais com base em Rousseau. Inclusive, a própria noção de Rousseau ela era super avançada para o tempo dele, e a Revolução Francesa, depois do período jacobino, ela toma outro sentido, né? Enfim, uma discussão que já está histórica. Quem quiser mais detalhes sobre a Revolução Francesa, enfim, esse livro aqui, ó, A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. É uma série muito famosa, A Era dos Extremos, A Era das Revoluções, A Era do Capital, enfim, é uma série muito conhecida do historiador inglês Eric Hobsbawm. Quem tiver interesse, esse aqui fala da Era das Revoluções, que vai de 1789 a 1848. 1789, Revolução Francesa, 1848, Segunda Revolução Francesa. Aqui é uma pintura do Delacroix, a liberdade levantando uma senhora com seios desnudos, né, simbolizando a liberdade da Revolução Francesa. Aqui um rapaz com as armas, enfim. Não vou recomendar livro de direito para vocês, não, gente. Vocês já vão ver direito demais na vida de vocês. Então, o contrato social ele ocorre com a finalidade de proteger a propriedade, que é um direito natural. Segundo Locke, a guerra pode existir tanto no governo civil como no estado de natureza, pondo em risco o quê? A propriedade. Interessante porque Locke ele fala que o principal direito à propriedade, um dos principais, obviamente, é a autopropriedade. É a propriedade de si mesmo. E aqui eu trago novamente a percepção da melhor banda de todos os tempos da última semana. A Revolução Gloriosa Inglesa, que foi em 1688, Ricardo é maravilhoso. Ricardo, você é o cara. Eu tenho esse livro aqui impresso, só que eu não vou... São quase 800 páginas, eu acho. Para eu escanear esse negócio, eu vou levar o resto. Mas obrigado, viu, querido? Por favor, leiam a Era dos Extremos, gente. Leiam a Era dos Extremos. É do Hobsbawm.
É um livro que vendeu tanto, inclusive, que a Companhia das Letras comprou só os direitos. São várias eras, né? Mas a Companhia das Letras comprou só os direitos dele. Os demais livros da série continuam pela editora Paz e Terra. Gente, ó, Hobbes, ele participou e serviu como teórico da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, que rompeu com o absolutismo. Só que é interessante porque nos anos posteriores à Revolução Gloriosa foi um período em que houve a intensificação do comércio de escravos no mundo, que tinha a Inglaterra como o seu principal vetor, por meio da Royal African Company, que era uma companhia de comércio de escravos que tinha quem como seu acionista? John Locke. John Locke, o filósofo da liberdade, ele era acionista de uma companhia que comercializava escravos. Então, vocês percebam, né, que a noção de liberdade de John Locke não era tão liberdade assim como nós vamos ver daqui a pouco. Nicolas, a gente tende a dizer que é contraditório. Mas se você perceber que a noção de liberdade de Locke é uma liberdade burguesa, ou uma liberdade só de contrato, você vai ver que há sentido. Moralmente abjeto. Mas, segundo as bases teóricas de Locke, há sentido. Porque, segundo, eles defendiam na época que negros e negras não eram pessoas, eram objetos. Vocês percebam, ó, a matriz. Ó, gente, ó, a escravidão só passou a ser condenada pela Inglaterra na segunda metade do século XIX, por uma simples razão. A Inglaterra desenvolveu a sua manufatura ao ponto de precisar de um mercado consumidor para absorver aquele desenvolvimento industrial. Olhou para o Brasil, milhões e milhões de escravos, um potencial mercado consumidor, só que esses escravos não eram o quê? Eles não eram sujeitos de direito. Eles não podiam fazer parte de uma relação jurídica contratual mediante direitos e deveres. Logo, a Inglaterra olhou e fez, não, vamos ser contra a escravidão. Então, vocês percebam, a consideração, o fim da escravidão, a partir da ótica da Inglaterra, se deu com a finalidade para absorver a produção manufatureira da indústria inglesa, que tinha passado por 2 revoluções industriais. Mas, para ter essa revolução industrial, para criar máquina a vapor, a Inglaterra teve que matar muita gente, vender muito escravo, colonizar a Índia, colonizar a China, colonizar a África do Sul, no caso, aquela região do sul da África. Então, a questão é contraditório? É, mas, ao mesmo tempo, a base teórica dele é uma base que serve à burguesia, que na época estava se desenvolvendo, a base que serve aos interesses comerciais da burguesia. E se você considerasse negros e negras pessoas, você iria de encontro, você iria bater de frente com essa base teórica e filosófica que tem como objetivo atender aos interesses da burguesia. Locke era um defensor da escravidão. Ele era um defensor da escravidão. Então, vocês percebam, a partir das forças de relações produtivas e econômicas, a perspectiva, valores mudam. É condenável, de fato, mas se nós analisarmos do ponto de vista teórico, Locke fala, eu estou aqui para servir aos interesses da burguesia. Se eu for contra o mercado de escravos, eu vou estar sendo contra os interesses da burguesia. Logo, eu vou dar um duplo twist carpado interpretativo para adequar a minha doutrina de defesa da liberdade aos interesses da burguesia. Ponto. A gente tem que entender com essa chave, para compreender hoje, inclusive. Alguma pessoa comentou aqui. É mais ou menos assim hoje? Gente. Eu vou explicar daqui a pouco por que é. Rousseau. A gente vai chegar nos 2 últimos slides, eu vou tentar entrar nisso. Aqui, Rousseau, rapaz. A história da vida de Rousseau é uma história bem interessante. Ele foi expulso de Genebra, que é a cidade dele, foi morar na França. Ele, enfim, é uma história pessoal muito bacana. Mas o que a gente interessa aqui é a teoria de Rousseau. Segundo ele, o estado de natureza corresponde ao homem enquanto bom selvagem. O homem no estado de natureza ele é bom, a sociedade que o corrompe. Ele fala isso num livro, Discursos sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade, que eu recomendo, quem gosta de cheirar livro como eu, essa ediçãozinha aqui da Companhia das Letras, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Muito bacana. E quem quiser estudar um pouco e além, A História da Riqueza do Homem, Léo Huberman. Esse livro aqui é um clássico, essa edição de 79, de 79.
Encontrar fácil na internet, viu? Aqui, quem tiver rinite se lasca. Então, segundo Locke, os contratualistas anteriores situam o estado de natureza com atributos que já são da civilização. É muito fácil, segundo Locke, você olhar para trás com os olhos de hoje e você questionar alguns padrões de condutas do passado a partir dos olhos de hoje. Locke faz essa reflexão. Por quê? Porque os vícios e necessidades são artificiais, são criados pela civilização. Renato, a origem, no caso, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade é o livro. Ele está nessa edição aqui da Companhia das Letras. A origem da desigualdade entre os homens. Tá? E de onde está a origem da corrupção na sociedade civil? Na origem da desigualdade, das mazelas? Nesse trecho aqui, desse livro de Rousseau. Primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu, encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele e foi o fundador da sociedade civil. Ou seja, a origem da sociedade civil, de egoísmo, de luta contínua, está na origem da propriedade. Rousseau coloca a propriedade, aquele rapaz que chegou, fez um quadrado e fez, isso aqui é meu. Alguém aceitou, pronto. Lascou, segundo Rousseau. Então, ela é que gera desigualdades, ela que gera conflito, ela que gera desconfiança, ela que gera aflição social. O contrato social, segundo Rousseau, nesse livro aqui, então, é um pacto colocado pelos grandes proprietários para manter essa desigualdade. Então, nós temos aqui um número grande de proprietários e um número ínfimo de proprietários. Não tem, a maioria das pessoas não tem propriedade de nada. Segundo Rousseau, os grandes proprietários chegam para quem não tem nada e faz. Vamos fazer um pacto aqui para manter a paz social, mas a finalidade dos grandes proprietários é exatamente manter a sua propriedade contra a maioria que não tem propriedade. Essa é a origem do contrato social, segundo Rousseau, e isso está nesse livro aqui também, viu, gente? Os antifederalistas. Aqui é uma edição da UNB, da Universidade de Brasília, que fala sobre os discursos na época da aprovação da Constituição norte-americana, na Constituição de 1787, em que mostra, esse livro aqui está muito claro, aqui é uma fonte primária, certo? São os discursos dos federalistas, a noção de proteção dos direitos da minoria hoje, né? Segmentos LGBT, comunidades quilombolas, hoje nós temos essa percepção histórica, mas na origem, a proteção ao direito das minorias, e está muito claro aqui nos discursos deles, nesse livro aqui, era proteger a maioria, era proteger a minoria proprietária, os 1% que tinha propriedade, dos 99% que não tinham propriedade. A origem histórica do direito à proteção das minorias está aí. Nós temos que, eles falavam, nós temos que criar uma casa, o Senado, em que blinde a participação popular dos assuntos que dizem respeito à vida social e coletiva. Por quê? Porque se o povo se juntar, 99% não tem nada. Nós, 1%, temos. Se o povo se juntar, vai tirar da gente. Então, nós somos uma minoria que temos que ser protegidas. Essa é a matriz histórica do direito à proteção às minorias. Os antifederalistas, o outro lado do debate constitucional estadunidense. É uma seleção feita pelo professor Gabriel Vitulo, que é aqui da UFRN, e pelo professor Cleiton Mendonça Cunha Filho, que é lá da Universidade Federal do Ceará, salvo engano. Fica a indicação. Sim, Ricardo, são. Hoje no Brasil, a proporção, quem viu o evento da gente, né, é 95%. No Brasil hoje. 5% da população fica com 95% da riqueza coletivamente produzida. Vamos lá. Já passou um pouco da nossa hora, vamos aqui arrochar. E no mundo é pior, viu, Paulo? Então, qual a proposição de Rousseau? O contrato social seria passagem para a liberdade civil. Ele faz isso em outro livro que é obrigatório. O contrato social. A gente não está mais na desigualdade, no discurso sobre a desigualdade. A gente está no contrato social. Ele propõe um contrato, no caso, um contrato social, que é a passagem para a liberdade civil, poder soberano exercido pelo povo, seu titular, e pela vontade geral, que não é a soma das vontades individuais. Né? É a coletividade enquanto coletividade. E não por um terceiro. Você perceba, não há delegação para um terceiro, como por rei. O povo
ele se coloca como, a partir da vontade geral, como governante de si próprio, segundo Rousseau. Ele é radicalmente democrático. Ele coloca, não tolereis homens opulentos nem indigentes. Então, a reflexão de Rousseau vai além da liberdade formal. Eu botei aqui noção de liberdade para além de uma mera liberdade formal. Aqui está escrito outra palavra, mas é um erro de digitação, viu, gente? É um simples erro de digitação. Tá? Eu vou corrigir esse slide depois. Mas a noção de Locke é de liberdade formal. Rousseau está preocupado com a liberdade material. 2 exemplos para nós terminarmos as aulas, que pode vir nas nossas provas. Revolução Haitiana. Tem um livro, Os Jacobinos Negros, fala sobre isso, quem tiver mais interesse. O Haiti foi o primeiro país das Américas a abolir a escravidão. E aboliu por meio de uma revolução que durou 13 anos. O Haiti era colônia francesa. Certo? Era uma colônia da França. E os ex-escravos, eles se revoltaram contra os seus senhores, inspirados nos ideais da Revolução Francesa. Percebam que a Revolução Haitiana foi em 1791. Começou. A Revolução Francesa foi 2 anos antes, em 1789. Em 1804, Napoleão Bonaparte, já imperador, mandou as tropas francesas para reprimir os escravos haitianos. Quando as tropas napoleônicas pisaram no Haiti e se aproximaram dos revoltosos, perceberam que eles estavam cantando uma coisa. Não conseguiram identificar qual música era. Na medida em que foram se aproximando, eles foram identificando. Pergunto a vocês, o que é que os escravos, os ex-escravos, os revoltosos haitianos estavam cantando? Alguém sabe? Não era grafite. Teve um aluno meu na aula no semestre passado que falou grafite, professor. Não era grafite, não. Alguém tem noção? Paulo quer falar? De convocar, que eu desconheço, professor. Ninguém chuta? Chico bateu no bode? Pode ser. Chico bateu no bode? Gente, estavam cantando simplesmente isso aqui. A Marseillaise. O hino da França. O hino da Revolução Francesa. Quando as tropas napoleônicas se aproximaram, os ex-escravos, os revoltosos, olharam para as tropas francesas e falaram: show! Vocês estão aqui para ajudar a gente, não é não? Liberdade, igualdade e fraternidade. Fizemos essa revolução a partir dos princípios de vocês, da Revolução Francesa. O que esse episódio histórico revela? Revela que essa liberdade não é uma liberdade efetiva, radical, para tirar negros e negros da senzala. É uma liberdade de contrato. É a liberdade do Locke. Esse evento expõe os limites desse projeto emancipatório da democracia liberal. A liberdade, e é a mesma liberdade hoje, essa liberdade dessa época, não é a liberdade para trazer uma liberdade radical, genuína, para que nós possamos desenvolver as nossas aptidões, não. É uma liberdade de contrato, é uma liberdade agrilhoada pelos códigos das relações mercantis. Iago, quer falar? Quero sim, professor. Bom dia. Bom dia. Pode falar, Iago. Professor, a Revolução Francesa ela tinha um intuito maior de descentralizar o poder da monarquia e devolver uma parte para o povo, mas o povo a burguesia, né? Isso. Aí foi nessa parte aí que eu me peguei em relação à questão de Locke e de Rousseau. E mesmo assim, o pai da Revolução ainda foi Rousseau? Não, foi Rousseau. Porque o que acontece, Iago? Rousseau, ele... a primeira coisa que os jacobinos fazem ao fazer a Revolução foi decretar o fim da escravidão nas colônias. Primeira coisa que os jacobinos fazem. Só que depois, e aí não dá para entrar em detalhes, mas mais detalhes aqui, ó, a Era das Revoluções. Depois de 1793, os jacobinos têm o terror jacobino e tal, deixam de conduzir a Revolução e ela passa a ser conduzida em parâmetros que dizem respeito não mais a Rousseau. Rousseau ele se preocupava com a liberdade material.
E os jacobinos, eles foram radicais na implementação das ideias de Rousseau. Eles aboliram a escravidão nas colônias. Logo depois, quando eles deixam de ser, a revolução deixa de ser conduzida por eles, essa liberdade radical de Rousseau, ela é meio que afastada. Então, a Revolução Francesa, ela foi feita baseada nas ideias de Rousseau, mas depois, quando os jacobinos se afastam de sua condução, ela toma outro sentido. Ela passa a ter uma perspectiva. Show. Aqui, Iago, ó, não dá para entrar em detalhes, mas esse livro de Hobsbawm, ele explica bem direitinho isso. Então, gente, a Revolução Haitiana é emblemática e dispôs limites, o verdadeiro sentido da liberdade nesses parâmetros sociais. Outro exemplo de contato social para finalizarmos. Esse é um artigo de um professor, de um juiz, de uma comarca do interior da Bahia, Conceição do Coité. Gerivaldo Neiva, inclusive já o conheci pessoalmente. Doutor, quem bota o dedo não pode assinar o contrato social. Ele publicou esse artigo em 25 de setembro de 2014. O link posso passar para vocês, mas está também no slide. Ele relata a experiência dele numa audiência judicial, em que ele está julgando um réu que tinha cometido um delito, era uma audiência criminal, e o promotor estava acusando. O que ele relata neste artigo? Indicando, abre aspas, indicando para o acusado, o dedo para o acusado, referiu-se ao mesmo, isso o promotor de justiça, quem está acusando, referiu-se ao mesmo como um subscritor do contrato social e que, nesta condição, deveria obedecer às normas vigentes sob a pena de desagregação social e fim do Estado Democrático de Direito, que garantia à vítima o direito à propriedade e que o judiciário tinha o dever de garantir esse direito. Retornando à audiência, a acusação, ao ouvir a acusação referir-se ao contrato social, o rapaz, o réu, não se conteve e mostrou-se indignado com o promotor. Abre aspas. Espera aí, doutor. Eu confessei que eu roubei o receptor da parabólica, o botijão de gás, os perfumes, a máquina fotográfica, as joias. Agora, doutor, eu não assinei esse tal de contrato, não, que o senhor está falando. Que o senhor está me acusando de ter assinado. Não, doutor, eu nem sei assinar meu nome. Doutor, quem bota o dedo não pode assinar contrato de nada, não. Ele era analfabeto. Ou seja, ele assinava com a digital. Gerivaldo, na verdade, meu silêncio era uma tentativa de ouvir algo. Ele não se manifestou em relação a isso. Explica por que não se manifestou. Na verdade, meu silêncio era uma tentativa de ouvir algo de Thomas Hobbes, John Locke ou de Rousseau. Ora, não foram eles os principais teóricos do modelo de Estado? Esqueci de Montesquieu e Maquiavel, adotado pela burguesia no poder, justificando um modelo de organização social fundado na teoria do contrato social, agora adotado por um promotor de justiça em suas alegações finais para requerer a condenação de um delinquente comum. Contrato social, a Constituição de 1988, gente, é um contrato social. E é um contrato social que, como todo contrato, tem duas vias, impõe direitos e deveres. Esse rapaz não sabia assinar. Nós temos um contrato social que não foi cumprido em relação a ele, em relação ao direito à educação. Eis os limites da teoria do contrato social. Não quero fazer nada mais do que gerar essa reflexão em vocês. Um bom dia a todos e todas, uma ótima semana, fiquem com Deus, tamo junto. Agradeço a gentileza, a paciência por ter permitido que a aula se delongasse um pouco mais, certo? Saúde, paz, Ricardo, a todos, Catione, todos os demais. Se cuidem, por favor, se cuidem. Nicolas, querido, Ricardo, Catione, Iago, Luciene, e todos e todas as demais aqui, que eu não estou conseguindo ver aqui, mas, por favor, sintam-se abraçados e abraçadas. Stefano, Aline, Elaine, Francisco, Franco, Jordano, Graziele, Guilherme, Jefferson, Juliana, Catione, Luciene, Maria Emília, Nicolas, Paulo, Ricardo, Renato, Silvestre, Stefano, Vitória, Viviane, William e Iago. Todos e todas. Por favor, recebam meu abraço e meus votos de uma semana linda, iluminada, na medida do possível, claro. Até mais. Guilherme, eu não sei se eu falei Guilherme, mas enfim, Guilherme, bom, um abraço para você também. Até mais, gente.